Imagine você está na sala, é noite, e de repente, estalos secos ecoam pela janela. Não são fogos, nem trovoadas, são rajadas de fuzil. Lá fora, a cidade que um dia foi sinônimo de festa, agora se tornou um campo de guerra. Mas a pergunta que ninguém ousa fazer é: quando foi que o Estado deixou de existir aqui? Em bairros inteiros da Bahia, não há mais presença policial, não há prefeitura, não há governo, há apenas silêncio e homens armados. Eles controlam o gás, a internet, as ruas e até quem mora nos prédios do Minha Casa Minha Vida. Quem entra precisa pedir permissão, quem desobedece desaparece. O mais estranho, tudo isso já havia sido previsto há anos e ninguém fez nada. Agora, o que você vê é o resultado do abandono. Facções poderosas, com nomes de guerra, estratégias de empresa, uma população encurralada e um território inteiro em ruínas. Este vídeo não é sobre estatísticas, é sobre a crônica de um colapso anunciado e ele já começou pela Bahia. Nos últimos meses, a Bahia entrou para o Trending Topics, mas não foi por causa do axé nem do carnaval, foi por causa dos tiros. Dezenas de mortos em poucos dias, cidades tomadas por confrontos armados entre polícia e facções. Um cenário que lembra a zona de guerra, mas com um detalhe: é aqui, no Brasil, e está acontecendo agora. Mas calma, isso não começou do nada. A Bahia já dava sinais há muito tempo. Em 2022, o estado liderou o ranking de mortes violentas no Brasil. 7.000 assassinatos. Para você ter uma ideia, é como se a cada hora quase uma pessoa fosse executada. Enquanto muitos fingiam que eram só mais um dado na planilha da violência, o crime organizado foi crescendo, se estruturando e dominando. O motivo? Simples: localização. A Bahia virou uma espécie de hub logístico do tráfico, conectando as regiões Sudeste, Centro-Oeste e ainda com uma beirinha pro mar, ou seja, um paraíso não só para turistas, mas para facções que querem expandir o negócio. E olha que negócio lucrativo, porque não estamos falando de ladrãozinho de esquina, estamos falando de grupos com hierarquia, armamento pesado, caixa forte e metas de expansão, tipo uma startup, só que com fuzis. O governo até tenta reagir, mas policiamento, mais operações. Mas quando você só troca o soldado do tabuleiro, o jogo continua mesmo. Você prende um traficante, outro assume o lugar, mais jovem, mais radical, mais armado e mais ambicioso. Enquanto isso, quem paga a conta é o cidadão comum, aquele que só queria dormir em paz, mas acorda com um barulho de tiros atravessando a madrugada. Ou pior, aquele que nem pode mais dizer onde mora, porque a rua dele agora tem dono. Sim, dono. Mas afinal, como que a Bahia chegou nesse ponto? E por que ninguém fez nada, mesmo com todos os alertas? A pergunta é simples, mas a resposta incomoda. Como um estado que já tirou mais de 1 milhão de pessoas da linha da miséria, que gerou quase 700 mil empregos formais em menos de uma década, se tornou o novo playground das maiores facções criminosas do país, algo não fecha nessa equação. Enquanto os números da desigualdade social caíam, os números da violência só subiam. Mais homicídios, mais domínio territorial, mais medo. Mas sabe o que é pior? Isso já era previsto. Em 2018, um relatório do Ministério da Justiça apontava a Bahia como a próxima bola da vez do crime organizado. O motivo? Estratégia pura. O litoral baiano é o maior do Brasil, mais de 1.000 quilômetros de costa, é o paraíso dos turistas, mas também o novo corredor da exportação de drogas para a Europa, Ásia e África. Enquanto as rotas tradicionais em Santos e no Rio de Janeiro iam sendo fechadas, as facções foram se adaptando e encontraram na Bahia um terreno fértil, menos vigilância, mais espaço e um estado em crise. Foi aí que as gigantes entraram em cena, o Comando Vermelho, o PCC, o Terceiro Comando Puro e, claro, as locais, Bonde do Maluco, Catiara, Bonde do Ajeita. Começou com acordos,
Um negócio aqui, uma colaboração ali, e quando o Estado percebeu já era tarde. As facções não apenas estavam presentes, elas estavam enraizadas, comandando esquemas, disputando bairros, como quem divide filiais. O mais assustador, a lógica por trás disso tudo não é mais só criminal, é corporativa. Essas organizações funcionam como empresas, investem, crescem, expandem, entram em bairros com uma estrutura completa: olheiros, logística, armamento, administração, marketing interno. E o produto não é só droga, é território. Eles compram a paz e cobram caro por ela. Mas tudo isso ainda é só a superfície, porque o que vem depois disso é mais perverso. É quando a facção deixa de ser um invasor e vira o novo governo local. Durante muito tempo, o brasileiro acreditou que facção criminosa era coisa de filme ou de presídio, mas hoje eles têm algo que até partidos políticos invejariam: estrutura, comunicação interna, metas e capilaridade. Na Bahia, pelo menos 10 facções operam ativamente. Algumas são conhecidas nacionalmente: Comando Vermelho, PCC, Terceiro Comando Puro. Outras nasceram ali mesmo, como o Bonde do Maluco, Catiara e o Bonde do Ajeita, cada uma com a sua própria lógica, seu próprio modo de governar. Porque sim, governar é a palavra. Em bairros inteiros, quem manda é a facção. Elas escolhem quem entra, quem sai e até quem mora nos apartamentos do Minha Casa, Minha Vida. Sim, o programa social foi sequestrado. Segundo denúncias, criminosos invadem e alugam os apartamentos como se fossem imobiliárias. E mais, controlam quem pode viver lá, baseado em vínculos com a organização. Você é parente de policial? Está fora. Tem ficha limpa, mas não é confiável? Rua, sem chance de recorrer. O mais surreal, esses imóveis ainda são pagos pelos moradores expulsos. Expulsos, mas continuam pagando, porque no papel o imóvel é deles. Na prática não, pertence ao tráfico. E não para por aí. Essas facções operam com um modelo de franquia criminal, uma espécie de Mac Crime. O Comando Vermelho, por exemplo, adota o modelo mais agressivo: entra armado, impõe força, fecha o território. Já o PCC tem uma pegada mais gerencial, prefere alianças, acordos e o bom e velho Tribunal do Crime. Mas o objetivo de todos é o mesmo: expandir o domínio e manter o controle. O que assusta não é só o poder bélico, é o poder simbólico, porque nessas comunidades quem cumpre promessas, quem impõe ordem, não é o Estado, é o crime. E quando a única autoridade visível carrega um fuzil, fica mais fácil entender por que tanta gente se cala. Mas será que o silêncio é mesmo uma escolha? Agora pare e pense. Quando foi a última vez que o poder público apareceu no seu bairro? Na Bahia, tem lugar que nem se sabe mais o que é isso. Onde o Estado recua, alguém ocupa. E nesse caso, quem tomou o espaço foi o crime organizado, com uniforme, armamento, regras e cobrança. O que acontece hoje em alguns conjuntos do Minha Casa Minha Vida em Salvador parece cena de distopia. Traficantes controlando o aluguel, expulsando moradores, impondo toque de recolher. Tem até o corretor do tráfico. Sim, o termo existe e funciona. 30 mil por um apartamento do governo, 500 de aluguel, em imóvel que teoricamente não pode ser vendido. Se quiser fazer uma festa, precisa avisar. Vai chamar um serviço público, tem que pedir autorização. E não é exagero. Moradores relataram à imprensa que quando a polícia apareceu, os traficantes surgiram armados para a mata, como se fosse cena de guerra rural. O que era para ser um símbolo de dignidade virou um retrato de submissão. E isso não acontece só em Salvador. Outros conjuntos habitacionais vivem o mesmo drama: domínio total, imposição pelo medo e ausência completa do Estado. E aí vem a pergunta: como se combate isso? A resposta não está só no armamento da polícia, está nas escolas que não chegaram, nos hospitais que nunca abriram, na infraestrutura que nunca saiu do papel. Porque quando a única opção visível para sobreviver ao crime, o crime vira regra,
vira rotina, vira governo, e quem tenta resistir vira alvo. Mas essa história não termina aqui, porque o que está acontecendo na Bahia pode ser só o começo de algo muito maior. É fácil apontar o dedo e dizer, a culpa é da Bahia. Mas se eu te dissesse que o que acontece lá pode acontecer em qualquer lugar. A Bahia não é um caso isolado. É o primeiro dominó a cair numa estrutura muito maior. Um laboratório onde o crime testa novos métodos de ocupação. Um alerta que o colapso não tem CEP fixo. Ele está em movimento. E sabe o que é o pior? O Brasil está exportando criminalidade literalmente. A maior facção de São Paulo já é considerada a segunda maior organização criminosa do mundo, com operações em 121 países. Sabe quantas empresas brasileiras têm esse alcance? Nenhuma. Enquanto o país briga por curtidas e hashtags, essas facções estão comprando escolas, postos de gasolina, locadoras, joalherias e poder, muito poder. Eles já estão infiltrados em todas as esferas, na política, no judiciário, nos negócios. E como você combate um inimigo que já está dentro do sistema? A verdade que ninguém quer dizer é simples e cruel. Isso não é só um problema de segurança pública, é uma questão de defesa nacional. Hoje, o Brasil tem áreas urbanas onde o tráfico substitui o Estado, onde a lei é imposta por homens com fuzil, onde o cigarro legal foi substituído pelo contrabando, onde o botijão de gás custa R$ 150 e ninguém pode reclamar. Se isso não for um colapso, o que mais precisa acontecer? A Bahia pode ser o primeiro aviso, porque quando o crime vira instituição, a democracia vira ilusão. E na sua opinião, é possível frear ou até mesmo acabar com o crime organizado? Deixe seu ponto de vista nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para não perder nada do que acontece no mundo dinâmico em que vivemos.